sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nei giorni scorso ho compiuto un Nos viaggio dias passados, eu realizei uma viagem apostólica à Letônia Letônia e Estônia, in occasione del centenario por ocasião do centenário dell'indipendenza di questi paesi. da independência desses países chamados Bálticos. 100 anni che essi 100 hanno anos vissuto per metà que eles viveram sotto il giogo por metade dell'occupazione, sob o jugo quella das nazista ocupações, prima e quella primeiro aquela nazista e depois a soviética. sono popoli che hanno molto São povos que sofreram muito. e per questo il Signore E por isso o li ha Senhor guardati con predilezione. olhou para eles com predileção. Sono sicuro. Estou certo disso. Ringrazio i presidenti Agradeço os presidentes das 3 repúblicas e as autoridades civis squisita accoglienza che ho pela maravilhosa acolhida ringrazio i que eu recebi. Agradeço os bispos e todos aqueles que colaboraram para preparar e realizar questo evento esse evento eclesial. La mia visita è avvenuta A minha visita in un contesto assai ocorreu em um contexto rispetto a quello muito mudado em relação àquele que encontrou São João Paulo II. perciò la mia missione Porém, sua minha missão è nuovamente era anunciar novamente àqueles povos a alegria do Evangelho e a revolução da misericórdia, da tenura, che la libertà porque a liberdade não basta para dar sentido e plenitude à vida sem o amor amore che sempre o amor viene da Dio. que vem de Deus. Il Vangelo che nel tempo O Evangelho, que no tempo da prova dà força e anima della lotta per a luta pela libertação. nel tempo della libertà No tempo da liberdade é luz quotidiano cammino para o cotidiano caminho das pessoas, delle famiglie, das famílias, della società das sociedades. ed è sale che dà sapore alla vita E é sal ordinaria que dá sabor preserva à vida ordinária e a preserva da corrupção, da mediocridade e dos egoísmos. in Lituania i cattolici sono la maggioranza. Na Lituânia, os católicos são a maioria, enquanto Letônia prevalgono i na luterani. Letônia e Estônia prevalecem os luteranos e os ortodoxos. Molti si sono Mas muitos allontanati dalla se distanciaram da vida religiosa. Dunque la sfida è Portanto, o desafio é o de reforçar a comunhão entre todos os cristãos, sviluppata já desenvolvido durante sul periodo della o duro período das perseguições. in effetti De fato, dimensione a dimensão ecumênica è intrinseca era intrínseca e ha a essa trovato viagem. espressione nel E eu encontrei expressões no momento de oração na Catedral de Riga e no encontro incontro con i giovani com os jovens em Tallinn. nel rivolgermi alle Ao rispettive dirigir-me às respectivas autoridades dos 3 países, eu coloquei o acento sobre a contribuição alla comunità delle que eles dão à comunidade das nações, especialmente à Europa. contributo di valori Contribuição de valores humanos e sociais passados através iolo della prova. Ho incoraggiato através das provas. degli anziani e quella dei giovani Encorajei o diálogo entre as gerações dos idosos e aquelas dos jovens, continuare para que o contato com as raízes possa continuar a fecundar o presente e o futuro. a coniugare Exultei a conjugar sempre a liberdade con la com a solidariedade e a acolhida segundo a tradição solidarietà daquelas terras. ai giovani e agli anziani erano dedicati 2 incontri specifici. Aos jovens e aos I idosos giovani foram dedicados 2 encontros específicos, com jovens em Vilnius e com os idosos em Riga. Na praça de Vilnius, cheia de jovens, era palpável della visita o slogan da visita à Lituânia. Gesù Cristo è nostra Jesus Cristo é a nossa esperança. testimonianze hanno Os testemunhos la bellezza della preghiera manifestaram a beleza da oração e do canto, dove l'anima onde a alma si apre a Dio, se abre a la Deus. gioia di servire A alegria de servir os outros, uscendo dal recinto del saindo io per essere in do eu cammino, para estar em caminho, capazes de se levantar depois das quedas. gli anziani Com os idosos, in Lettonia na Letônia, ho sottolineato eu lo sublinhei legame tra
a estreita ligação entre paciência e esperança. Aqueles que passaram através de duras provas são raízes de um povo que deve ser preservada com a graça de Deus, para que os novos brotos possam florescer e trazer frutos. O desafio que, para quem envelhece, é não ficar para trás, mas permanecer aberto, com mente e coração. E isso é possível com a linfa do Espírito Santo, na oração e na escuta da palavra. Também com os sacerdotes, os consagrados e os seminaristas encontrados na Lituânia, pareceu essencial para a esperança a dimensão da constância. Estar centralizados em Deus, firmemente enraizados no seu amor. Que grande testemunho nisso deram e dão ainda tantos sacerdotes, religiosos e religiosas idosos. Sofreram calúnias, prisões, deportações, mas permaneceram sólidos na fé. Exortei a não esquecerem, a preservarem a memória dos mártires para seguir os seus exemplos. E a propósito de memória, em Vilnius, eu homenageei as vítimas do genocídio hebraico na Lituânia. Exatamente há 75 anos do fechamento do grande gueto, que foi a antecâmara da morte para dezenas de milhares de hebreus. Ao mesmo tempo, eu visitei o Museu das Ocupações e das lutas pela liberdade. Me detive em oração nas salas onde eram prisioneiros, torturados e assassinados os opositores do regime. Matavam mais ou menos 40 pessoas por noite. É comovente ver até que ponto pode chegar a crueldade humana. Vamos pensar nisso. Passam os anos, passam os regimes, mas em cima da porta da Aurora de Vilnius, Maria, Mãe da Misericórdia, continua a vigiar sobre o seu povo, como sinal de segura esperança e consolação. Sinal vivo do Evangelho é sempre a caridade concreta. Também onde mais forte é a secularização, Deus fala com a linguagem do amor, da cura, do serviço gratuito a quem tem necessidade. E então, os corações se abrem e ocorrem milagres. Nos desertos, brota vida nova. Nas 3 celebrações eucarísticas, em Kaunas, Lituânia, a Aglona, Letônia e a Tallinn, Estônia, o santo povo de Deus, em caminho naquelas terras, renovou o seu sim a Cristo, nossa esperança. O renovou com Maria, que sempre se mostra mãe dos seus filhos, especialmente daqueles que mais sofrem. E renovou como povo escolhido, sacerdotal e santo, no qual o coração Deus desperta a graça do batismo. Vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs da Lituânia, da Letônia e da Estônia. Muito obrigado.